Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa da série Os Elementos Químicos e agora vamos falar um pouco mais sobre o cádmio. O cádmio é um elemento químico de símbolo Cd, como sempre C maiúsculo, D minúsculo, com o número atômico 48, ou seja, 48 prótons e 48 elétrons, e de massa atômica relativa de 112,41. A temperatura ambiente, o cádmio encontra-se no estado sólido. É um metal de transição, situado no grupo 12 e quinto período da tabela periódica. É um metal brilhante, de coloração branco-azulado, pouco abundante, maleável e dúctil. É considerado também um metal pesado. Esses metais são quimicamente muito reativos e bioacumulativos, ou seja, o organismo não é capaz de eliminá-los de uma forma rápida e eficaz. Existem 8 isótopos naturais de cádmio e cerca de 20 isótopos radioativos conhecidos. O único minério importante de cádmio é a grinoctita, ou sulfeto de cádmio. A maior parte do cádmio é obtida como subproduto da mineração do zinco. Em 1817, o cádmio foi descoberto de forma independente pelo químico Friedrich Strohmayer e em 1818 por Samuel Hermann. Então, Strohmayer, que além de professor na Universidade de Göttingen, era um funcionário do governo responsável pela inspeção de farmácias na Alemanha. Em uma viagem de inspeção, ele descobriu que muitas farmácias estocavam um composto de zinco chamado carbonato de zinco, em vez de óxido de zinco normal. Strohmayer foi informado de que o fornecedor tinha problemas para fazer óxido de zinco a partir de carbonato de zinco. O processo normal era aquecer carbonato de zinco para produzir óxido de zinco, que tem uma coloração branca. Porém, estavam obtendo um suposto óxido de zinco amarelado, que não era possível vender. Então, acreditavam que havia alguma impureza escondida no processo. Strohmayer, então, decidiu analisar o estranho óxido, que ele descobriu como uma impureza. E o que ele descobriu como uma impureza foi o novo elemento químico, o cádmio. O cádmio fazia com que o carbonato de zinco ficasse amarelo quando aquecido. O óxido de zinco ainda está disponível nas farmácias hoje. É vendido com o nome de uma loção de calamina, que é um remédio popular para parar a coceira de queimaduras solares ou picadas de inseto. Uma propriedade interessante do cádmio é o seu efeito nas ligas. Em combinação com certos metais, diminui o ponto de fusão. Algumas ligas comuns de baixo ponto de fusão são o metal de Lichtenberg, o metal de Lipovics, o metal de Newton e o metal de Wood. O metal de Wood, por exemplo, derrete a 70 graus Celsius e é usado em sistemas de sprinkles, como o plug. Quando a temperatura sobe acima de 70 graus Celsius, o tampão derrete e cai. Isso abre a linha de água e ativa o sprinkle, apagando o suposto incêndio. Em 1942, Enrico Fermi, no primeiro reator nuclear do mundo, o CP-1, ou Chicago Pile-1, utilizou barras de cádmio, que absorviam nêutrons sem sofrer fusão e podiam ser empurradas para dentro e para fora do reator, para controlar a reação em cadeia. Agora, devido à sua excelência como condutor elétrico, cerca de 70% do cádmio produzido em todo o mundo é usado em baterias de níquel-cádmio, recarregáveis, e frequentemente empregado em galvanoplastia, que é o processo eletrolítico que consiste em recobrir um metal com outro, protegendo-o da corrosão. Um uso popular dos compostos de cádmio é como corante, para colorir tintas e plásticos. Os dois compostos mais comumente usados são sulfeto de cádmio e seleneto de cádmio. O sulfeto é amarelo, laranja ou marrom, enquanto o seleneto é vermelho. Não era tão amplamente conhecido que o cádmio era tóxico até a Revolução Industrial, em meados do século XIX, quando a mineração e a produção de cádmio e outros metais aumentaram muito. Quase na mesma época, o cádmio era usado em alguns medicamentos,
e muitos o tomavam e acabavam se envenenando. Em 1945, estudos e regulamentações mais detalhadas sobre o cádmio surgiram depois que incidentes no Japão fizeram com que residentes da província de Toyama adoecessem e sentissem dores nos ossos e nas articulações. Em 1970, também no Japão, verificou-se que níveis elevados de cádmio foram introduzidos na água para irrigar as plantações, especialmente as de arroz, quando resíduos que o continham compostos de cádmio de uma fundição de zinco chegaram ao abastecimento público de água. O cádmio fazia com que a quantidade de cálcio nos ossos e a densidade dos ossos diminuíssem, o suficiente para que, em alguns casos, até mesmo movimentos simples faziam os ossos se quebrarem. A atmosfera recebe 22 toneladas de cádmio por dia. 90% provém da atividade humana, o resto provém dos incêndios florestais, dos vulcões e do desgaste do solo e das rochas. As principais formas de exposição são cutânea, pulmonar e gastrointestinal. E suas fontes para os humanos são o tabagismo, certos alimentos como crustáceos, cogumelos, cacau em pó, algas secas, semente de linhaça, amendoim, batata, sementes de girassol e fígado, e também os fertilizantes fosfatados, as indústrias de ferro e aço, queima de combustíveis fósseis e água contaminada. Há uma preocupação crescente com os perigos do descarte irregular de cádmio, principalmente das baterias, que podem afetar o meio ambiente, pois podem atingir o solo por precipitação e deposição, alcançando as águas subterrâneas. A partir daí, pode se tornar parte da comida e da água que humanos e animais ingerem. O cádmio em excesso no solo afeta o crescimento, reduz a fotossíntese e altera as atividades metabólicas e enzimáticas das plantas. No organismo humano, níveis baixos de cádmio causam náuseas, vômitos e diarreia. Inalado, o pó de cádmio causa secura da garganta, engasgo e dor de cabeça. O cádmio encontra-se no fígado e nos rins e pode permanecer por mais de 30 anos no indivíduo e sai lentamente do corpo através da urina e das fezes. Como resultado dos efeitos da ampla exposição ao cádmio, acredita-se que surjam intoxicação aguda, pneumonite, edema pulmonar, doenças cardíacas, renais, hipertensão e câncer. O Programa para o Ambiente das Nações Unidas incluiu o cádmio em sua lista dos 10 contaminantes mais perigosos. Os maiores produtores de cádmio no mundo são China, Japão, Cazaquistão, Canadá, Estados Unidos e Alemanha. Bem, ficamos por aqui com a história do cádmio. Espero que tenham gostado e até a próxima.